Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de Round 6, a série da Netflix, que é a série original de mais sucesso do streaming, que estreou ano passado, há mais de um ano, e só agora eu vou falar dela. Sim, porque só agora eu assisti e amei. Então vou falar um pouco dessa série, curiosidades sobre ela, do processo, como ela foi feita, enfim, sem spoilers. Mas antes eu queria convidá-los a curtirem esse vídeo, se vocês gostarem, me seguirem aqui no canal, é sempre importante aumentar aqui o número de seguidores. Tem um Instagram com um conteúdo bem diferente, então vale a pena me seguir lá também, assim como assinar a newsletter gratuita, que tem link sempre na descrição dos vídeos. Eu falo de suspense, romance, mas extrapolo também para outros assuntos. Por exemplo, essa semana eu vou levar mais detalhes de Round 6 para a newsletter, porque eu tô encantada com a série, eu tô encantada com o cinema coreano. Acho que eles estão fazendo algo muito diferenciado e que tá valendo muito a pena. Então, assinem a newsletter e vamos para a Round 6, essa série que foi um sucesso incrível para a Netflix. Em um mês de estreia já tinha superado Bridgertons e estava figurando entre a série original Netflix melhor sucedida da história do streaming. Olha que interessante isso. Então vamos para algumas características. Foi legal que eu fiz uma postagem lá no Instagram e com os comentários que eu recebi já teve mais conteúdo aqui para esse vídeo. Por exemplo, um dos seguidores lá do Insta fez um comentário muito interessante me dizendo, me alertando que ele tinha adorado a série, que ela era todo esse sucesso mesmo, porém foram 10 anos para que o criador da série emplacasse. É isso aí, gente. O Wang Dong-hyuk. Ai, gente, as minhas pronúncias coreanas são péssimas. Eu tô com uma cola na mão para tentar me ajudar, mas olha, a coisa é difícil, hein? Pois é, mas o criador, ele escreveu o primeiro rascunho, a primeira versão da série, lá em 2008, algo assim. Ele levou um ano escrevendo. Para você ter uma ideia, só para fazer os 2 primeiros episódios, é uma série de 9 episódios. Se você ainda não assistiu, eu vou te localizando aqui no contexto. Mas para escrever os 2 primeiros, ele levou 6 meses, fazendo isso sozinho. Mas para a concepção desse primeiro draft da série foi 1 ano. E foram mais 10 anos procurando quem financiasse o projeto. Ele não conseguia emplacar junto à mídia, junto aos streamings, o patrocínio da série, o investimento nessa ideia dele, e não conseguia também o casting de atores. Não conseguia selecionar os atores que ele queria. Então o desafio aí era grande, a ideia. Vamos contar um pouquinho, se você ainda não assistiu, vou falar várias curiosidades se você já assistiu, mas se não, eu vou te localizar como eu, porque eu assisti semana passada. Comecei e terminei rapidinho, porque uma característica da série é você ficar hipnotizado por ela, ficar totalmente, eu chamei de abduzido pelo Round 6, ou o jogo da Lula, Squid Game, são outros nomes que a série recebeu. Então vamos lá, para um pouquinho da história. A gente tem um personagem abordado logo no primeiro capítulo, que é o personagem principal, vivido pelo ator Lee Young-chae, acho que é Gi-yoon. Ele é um cara que trabalhava há muito tempo, você já saca isso, porque ele tá vivendo às custas da mãe idosa dele, que tem problemas de saúde, mas precisa ser vendedora nas ruas para sustentar o marmanjo que tá em casa
quarentão, que não tá nem aí, parece, pra ela. Mas ele já trabalhou numa montadora e no decorrer da série você vai perceber que ele foi mandado embora no momento de uma greve. Ele é mandado embora, mas nunca mais consegue emprego, fica vivendo, ele tá falido, ele gastou todas as economias dele, vive às custas da mãe idosa e é viciado em jogo. Ele vai para uma aposta de cavalos e vai torrar o dinheiro que a mãe deu para ele comprar um presente para a filha dele, que ele gosta muito, mas negligencia. Ele tá nessa pegada toda. E o primeiro episódio é muito baseado nele, porque é um ator excelente. O diretor, criador e diretor da série, ele tinha certeza da escalação do Lee para esse papel do Gi-hun. Assim como ele também tinha certeza do amigo de infância do personagem, que também é um ator secundário importantíssimo para a trama, vivido pelo Park Hae-soo, é o Sang-woo e o Gi-hun. Sei lá, é bem difícil falar esses nomes coreanos. E o diretor tinha certeza da escalação desses dois atores que iam entregar exatamente o que ele queria. E aqui eu já vou dar uma opinião minha sobre a qualidade dessa série. A gente vai observar, por exemplo, nesses dois personagens, muito fortemente no protagonista, que começa de uma forma e se transforma durante a série. A gente tem um arco dramático perfeito, muito bem elaborado e muito bem vivido por esse ator. É uma aula de jornada do herói, eu diria, né? Tem um arco dramático muito bem feito, então dá à série essa consistência, ela preenche todos os espaços e é isso que te hipnotiza, que te faz querer assistir cada capítulo, querer maratonar, na verdade, porque você não quer esperar o dia seguinte para saber o que acontece no próximo episódio. É muito interessante. E eu atribuo, tem várias, eu vou aqui falar um pouquinho de cada um desses aspectos, mas a qualidade de texto é excepcional. Então, arco dramático bem desenhado para o protagonista, para esse personagem secundário, né, o Sang-woo também, tem uma jornada do herói também bem definida, que dá essa verossimilhança, dá toda essa carga importante de suspense crescente para a trama. Então isso tudo contribui demais para ser uma série fantástica. E aí o que acontece? A gente conhece esse personagem, você vai ver que ele é um exemplo de homem comum falido. É isso, falido e que vive aí de favores, digamos. E todos os demais participantes do jogo também são pessoas falidas, elas todas devem dinheiro, todas deram errado no sistema capitalista, digamos. E aí, eles entram nesse jogo que recebem um convite meio que do além. Não, os convites são feitos de uma forma muito interessante, eu já entro nesse assunto também. E eles são convidados a jogar. Cada vez que eles jogam, é um jogo de 6 fases. Tudo é muito misterioso, é revelado aos poucos para cada participante. E a cada vez que eles vão passando de fases, vão sendo eliminados os outros jogadores, eles só não sabem que a eliminação é literal, as pessoas são mortas. E cada vez que um é eliminado, mais dinheiro entra num grande potão de dinheiro que está suspenso no lugar que eles ficam. E o final é previsto algo em torno de 45 bilhões de dinheiros coreanos, que eu não consigo lembrar o nome também.
E é uma grana capaz de saldar a dívida de todos eles ali envolvidos. Porque você pode pensar, no caso do protagonista Gi-hun, ele tá falido, mas ele tem dívidas com baixo clero, digamos, com meliantes de uma categoria mais simples. Então a grana que ele deve bastante, mas não é tanto assim. Perto do Sang-woo, que é o personagem Sang-woo, ele é do mercado, ele é operador do mercado financeiro, ele estudou na melhor universidade, ele era o coleguinha do Gi-hun, mas aquele coleguinha bem sucedido, que se deu super bem, super inteligente. Ele fala isso várias vezes ao longo da série, e ele foi para o mercado financeiro, mas fraudulento, errando nas aplicações, cometendo os pecados que foram necessários para ele dever bilhões de dinheiros coreanos. Então todos têm dívidas, todos têm problemas. Então vão ter um médico, aí tem o paquistanês, que é um ator indiano, na verdade, que foi para a Coreia, ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Coreia do Sul e vive o paquistanês ilegal na Coreia, cujo patrão não paga. Então ele tá todo endividado, a família dele tá presa, ele tá nessa armadilha. A gente vai conhecer também a Jung Ha-yeon. Ela era modelo, vocês olhem a carinha dela aqui, eu vou colocando as carinhas para vocês. Ela é linda, uma menina muito retraída, uma batedora de carteiras na Coreia do Sul, mas ela é refugiada da Coreia do Norte. Só que foi vítima de atravessadores de tráfico humano. Ela pagou para trazer a família dela, ela foi ludibriada, ficou sem dinheiro nenhum, o irmão dela tá no orfanato, o pai morreu nessa travessia, a mãe ainda tá na Coreia do Norte. Ela tá numa situação, todos estão numa situação desesperadora e aceitam o jogo. O jogo é proposto de forma voluntária, as pessoas elas aceitam se quiserem, e podem ganhar aquele pote que resolveria todos os problemas dela. Todas as pessoas ali têm um problema tal que não consegue resolver e quer aquele dinheiro, aquela montanha de dinheiro que está acima deles, né? Quem mais aparece ali? Tem criminosos também, gangsters das ruas da Coreia do Sul, que são esses mais truculentos mesmo. Tem um bem típico. Mulheres que uma vida suspeita, enfim, todos ali falidos, deram errado no sistema. E aí a gente vai para a primeira questão que eu achei muito interessante na série, que é a temática dela. É o debate que o criador dela suscita, uma discussão sobre a nossa sociedade, sobre democracia, sobre o capitalismo, sobre moral, sobre individualismo. A pergunta que ele faz é: será que é possível se construir uma sociedade onde todos sejam vencedores? Onde todos tenham sucesso? E essa temática ela é muito interessante, ela é muito moderna. Ele também faz uma coisa interessante, que é trabalhar no limite de dualidades. Por exemplo, vida e morte. É isso, o jogo ou você ganha e vive ou você morre. Não tenha mais ou menos. Ele é binário. Bem nesse limite. É vida e morte, a verdade, a mentira. A gente vai ver esses paralelos. O indivíduo versus a sociedade. Então tem esse lance da democracia. Eles podem votar, eles podem parar o jogo a hora que eles quiserem, contando que a maioria vote para parar. E aí a gente vai ver como isso se desenrola, é muito interessante. Esse paralelo entre o que é real e o que é uma brincadeira.
Então ele trabalha nesse limite de forças opostas que dá uma densidade para essa série, que dá uma atratividade fantástica. Um outro ponto que eu tenho que ressaltar é o cenário. Maravilhoso, ele é lúdico, ele é todo de corzinhas fofas, nuvenzinhas, florzinhas, passarinhos, para esse tipo de ocorrência macabra, né? É um grande conto de fadas macabro que a responsável pelo cenário fez questão de maximizar algumas imagens dos jogos, porque as 6 competições, esses 6 níveis, são de brincadeiras do tipo batatinha frita 1, 2, 3, lembra disso? Cabo de guerra, bolinha de gude, assim vai. E o jogo da Lula, que é um jogo específico coreano, até onde eu pude entender. São brincadeiras de criança que ela faz um cenário relativo maximizando. Então, no batatinha frita 1, 2, 3, é aquilo, você tá se mexendo, a hora que falou batatinha frita 1, 2, 3, você congela. Tem que congelar. Se você não congelar, na nossa brincadeira você só sai, né? Você perde. Lá você era metralhado. Esse é um spoiler, mas é o primeiro episódio. Até tô falando, porque acho que essa imagem aparece em vários lugares. E no primeiro episódio você precisa se sintonizar a vibração da série. Então, talvez você precise... Ai, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer, né? Aquele episódio que você precisa respirar fundo e seguir em frente. Mas vale muito a pena. Você pode estranhar, é isso que eu quero dizer. E ela tem essa característica de cenário maximizado. Por exemplo, a menininha que conta o batatinha frita 1, 2, 3, para que as outras pessoas se mexam e paralisem, é uma boneca, uma menina gigantesca, porque assim os personagens, os participantes do jogo ficam pequenos como crianças. É para colocar mesmo na atmosfera desse macabro infantil. Você se sente pequeno, você é uma criança ali naquele sistema, naquele jogo. Isso é muito interessante. Uma outra característica, você vai ver várias nesses cenários. Você vai ver umas escadarias que existiriam ali no complexo, que eles vira e mexe, sobem e descem essa escadaria. Você vai bater o olho na escadaria e você vai ver que já viu em algum lugar. Você tem essa sensação de familiaridade e não é estranho se você citar MC Escher, com as escadarias famosas dele, que foram reproduzidas num condomínio espanhol, coloridaço, e foi dali que o criador pegou esse pedacinho de cenário. Então tem muita coisa, o investimento é muito bem feita, essa série. Ele demorou 10 anos para conseguir um patrocínio, para conseguir escalar os atores, mas fez isso primorosamente. E, enfim, outra curiosidade, então o filme começa com essas pessoas nas ruas da Coreia do Sul recebendo, né, todas falidas, desesperadas, recebendo um cartãozinho de alguma forma, ou tem uns outros métodos, mas eles vão receber um convite, um cartão que tem um círculo, um triângulo e um quadrado, que é a simbologia dos guardas ali desse sistema. E no verso tem um telefone com 6 dígitos, se não me engano, algo assim, ou um pouco mais de 6 dígitos, 8 dígitos, não tenho certeza, o número agora, que é um número verdadeiro. Quer dizer, não é que era um número verdadeiro, era um número plausível na Coreia. E as pessoas, quando a série entrou em cartaz, começaram a ligar para aquele número. E quando elas ligavam no telefone coreano, automaticamente era acrescentado um 010 pelo sistema deles. E realmente se transformava num número existente na Coreia. O dono do telefone recebia por dia 4.000 chamadas assim que a série estreou. E a Netflix teve que anunciar que aquele número tinha sido cancelado,
Porque é óbvio que ficou impossível pro dono do telefone. Olha que engraçado, gente. E só para traduzir para vocês a quantidade de dinheiro que o vencedor é o que sobra na história. É um lado é tudo muito macabro, porque cada vez que um é eliminado, mais dinheiro vai entrando no pote. O prêmio final, que é o que vai ser dado para as pessoas, seria para um único jogador, 45 bilhões de dinheiros coreanos. Quanto isso significa em dólares? São aproximadamente 38 milhões de dólares que o vencedor dessa maluquice ganharia. Você sempre termina o episódio refletindo sobre algum tema que é ali, porque tem mais subtramas, tem, olha, várias camadas para você pensar, discutir. É algo extremamente interessante e remete, então, também a essa loucurinha dos realities que a gente vive. E a gente, o espectador, tem uma participação na série, porque a gente está assistindo a toda aquela matança que é colocada como uma coisa justa para aquelas pessoas que estão desesperadas naquele sistema capitalista meio falido, sei lá. É muito louco, gente. Parece estranho tudo isso que eu tô dizendo, mas como eu disse, a temática, cenário, a qualidade de texto, a escalação de atores, essas dualidades que a gente vão ser exploradas nos seus limites, tudo isso tem assim um poder. É uma série incrível. Não é à toa que é a série original Netflix com o melhor, com mais sucesso da história, batendo todas as outras séries da Netflix, de língua inglesa ou não. Então, gente, se vocês são retardatários como eu, não percam essa oportunidade, assistam. Vai ter segunda temporada, foi anunciado, e já tá sendo filmada, já tá em produção essa segunda temporada, que estreia talvez final do ano que vem, algo assim. Eu não sei, depois a gente descobre esses detalhes e divide com vocês. E se você já assistiu, como a grande maioria que já assistiu no ano passado, quando estreou na Netflix, coloca aqui sua opinião, fala o que você achou, o que você achou dessas características, com essas curiosidades que eu trouxe aqui também. É isso, eu vou ficar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.